nossa. CBN, Café com Política. Cientista político Bruno Silva já aqui com a gente. Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Tudo bem? Tudo certo, Bruno, de olho nas estratégias políticas pensando nas eleições municipais. Quero trazer aqui um dado em relação a dois assuntos. Primeiro, os números de eleitores jovens entre 16 e 17 anos que não são aqueles obrigados a votar. Aumentou esse número, 14% em relação ao último ano de eleições municipais. E esse público utiliza muito rede social, e uma das redes, o TikTok. E essa ferramenta tem mudado as campanhas eleitorais, né? Porque cada 4 usuários dessa rede tem menos de 20 anos. Ô Sandra, você sabe que uma coisa que tem chamado bastante atenção quando você traz esse dado, essa informação, é o fato de que eu vejo também nas próprias redes sociais uma movimentação muito grande dos políticos tentando se conectar não só com as pessoas, mas especialmente também com esse público, né? Nas últimas eleições municipais, na verdade, acho que chamou bastante atenção de todo mundo o comportamento do hoje pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, que ele começou uma atuação muito forte dentro desse horizonte, ganhou até notoriedade, começou a se falar muito sobre isso, participando de live com gamers, participando ali de eventos onde tinha juventude, dialogando diretamente sobre os problemas da cidade, tentando trazer um outro tipo de discurso, inclusive. E aí é óbvio que basta um ou outro fazer que todo mundo começa a prestar atenção e quer também fazer igual, né? Uhum. Então eu já vi, por exemplo, nessas eleições agora, que nós já estamos, na verdade, no meio delas, né? Muitos pré-candidatos utilizando, inclusive, das figuras dos chamados influencers digitais para tentar justamente se conectar e chegar nesse público. Por quê? E aí é esse que é o elemento interessante. Você vê muitas das figuras políticas, daqueles que já são prefeitos, que já são vereadores, aqueles que são pré-candidatos hoje, tentando utilizar desses recursos para fazer com que a informação política chegue de um jeito um pouco menos sisudo, vamos dizer assim. Chegue de uma forma mais tranquila, uma forma mais interativa, ou até mesmo, em alguns casos, mais lúdica, vamos dizer assim. Ou seja, estão utilizando desse expediente, sabendo que a internet, na maior parte das vezes, não é utilizada para as pessoas para informação política. As pessoas entram aí nas principais redes sociais para ver vídeos e vídeos de entretenimento. Então eles estão tentando converter conteúdos políticos dentro da lógica do entretenimento para tentar atingir essas pessoas. E um comentário adicional. No caso dos jovens, nas últimas eleições nacionais, nós já tivemos uma ampla campanha de mobilização utilizando as redes sociais, inclusive por parte da Justiça Eleitoral, mirando nesse público, trazendo, porque é um público que gosta de política, gosta, só que ele não tem tanto interesse assim ainda, infelizmente, na política via voto, ou seja, na participação política através do voto. Muitas das vezes, quando você questiona esses jovens, conversa com esses jovens, dialoga com eles apresentam outros horizontes que mobilizam mais. Então, em torno de causas específicas, nós vimos recentemente, por exemplo, a questão do PL do aborto, isso movimentou muitos jovens, manifestações nas redes e tudo mais, grupos, né? Então, eles se movimentam, às vezes, em torno de algumas causas e deixam, vamos dizer assim, em segundo plano, ou por vezes são um pouco mais descrentes em relação aos elementos da política mais tradicional. Então é aí onde o TSE tem utilizado essa estratégia e os políticos agora têm usado essa estratégia das redes para tentar chegar neles. Né? E tem o detalhe dos custos também para movimentar campanhas online, né, Bruno, que são muito menores do que os bilhões usados, por exemplo, para distribuir panfletos, fazer as produções de rádio e TV. Sim, sim. Em termos de custo efetivo, ainda são custos menores, né? Muito embora a gente tenha que observar que eles tenham aumentado, porque tem uma quantidade hoje, principalmente dos especialistas em marketing político digital, viu, Sandra, que vem aí cobrando verdadeiras fortunas, né, para construir algumas campanhas digitais. Mas, claro, ele ainda não se compara à dimensão do que é você ter o panfleto, contratar as pessoas, botá-las na rua. E aí, perceba, o político, ele também sabe disso e ele entende que não dá para fazer campanha só na rede social também. Ele precisa saber dimensionar o seu público, dimensionar quem é o seu potencial eleitor e vai ter que pensar de maneira estratégica utilizando vários recursos. Dentro das redes é importante ele construir a imagem que ele quer, né, o que ele vai imprimir ali ao longo da sua campanha, que tipo de linguagem, qual estratégia em quem ele deseja chegar, mas ele muitas das vezes vai ter que casar aí as estratégias, tanto do famoso porta a porta, né, como a gente conhece mais tradicionalmente, gastando sola de sapato,
conversando com as pessoas, se aproximando de associações das mais diversas, profissionais, de bairro e tudo mais, para tentar também construir bases, né? Então, as estratégias, umas são complementares em relação às outras hoje no cenário que a gente tem de campanha no Brasil, né? E aí, outro bastidor também que é importante, que mexe com recursos, que vem do governo federal por meio de emendas parlamentares para chegar aos municípios. Isso ainda antes das eleições. Pode isso, produção? Tem que ser antes, viu, Sandra? Senão depois pode configurar algum tipo de propaganda eleitoral ou de benefício indevido a candidatos, Ah, né? sim. Mas vamos lembrar aqui que o governo Lula já pagou pelo menos, vai pagar, né, na verdade, pelo menos 30 bi em emendas parlamentares antes da realização das eleições municipais desse ano. É o maior valor em período de pré-eleitoral, vamos dizer assim, e pago num primeiro semestre. O Executivo Federal, depois que fez muitos acordos aí com o Congresso Nacional, a gente viu veto do presidente indo e voltando, depois ele negociando o calendário de pagamento de emenda, ou seja, toda uma movimentação, né? E no final das contas, esse valor a ser pago equivale a algo em torno de 60% do total das emendas parlamentares previstas só para o ano de 2024. Estou falando aqui de emendas que vêm de vários tipos, viu, Sandra? São recursos aí muitas das vezes distribuídos sem critérios técnicos, tem aí nesse pacote chamadas emendas PIX. Essas emendas PIX são aquelas que caem diretamente na conta da prefeitura, não tem muita transparência, não se tem controle, né? Você perde os mecanismos aí importantes para garantir essa transparência em si, além de recursos que ainda são herdados do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que são aquelas emendas, né, do chamado orçamento secreto, como ficou conhecido e apelidado aí nos meios de comunicação, né? Então, acho que o governo está tentando, de alguma forma, agradar os congressistas, né, porque existem outros jogos sendo jogados ao mesmo tempo. Não Tem vão abrir a regulamentação da mão reforma disso, né? tributária. É. Ninguém vai querer abrir mão disso. Tem muito congressista, dezenas deles, que vão sair de Brasília e voltarão para suas cidades para disputar também eleições municipais e querem chegar ali de alguma forma com os bolsos, né, cheios para o município, vamos dizer assim, trazendo esses recursos, mostrando que estão fazendo algo. Então o governo está tentando jogar o jogo que tem a ver com a lógica de governabilidade no plano federal, tem também os seus interesses para com os seus quadros políticos nos municípios, e os congressistas têm também, obviamente, o seu interesse de fortalecimento das suas bases. Mas que é um verdadeiro absurdo o volume de recursos, isso é, Sandra, ainda mais sem os critérios técnicos necessários, né? E aí analisar também de como isso vai ser utilizado, né, Bruno? Porque tem a verba, mas como ela vai ser bem destinada ou não, aí cabe também a outros poderes e a própria sociedade acompanhar. Tem que acompanhar, fiscalizar, ficar em cima, Ministério Público atuante, a sociedade também cobrar dos políticos, porque no final das contas, né, Sandra, quando você tem esse volume todo de emendas, por mais que o argumento oficial dos políticos, da própria presidência da República, como é o caso da Secretaria de Relações Institucionais, que diz que, na verdade, o objetivo é viabilizar obras, acelerar o atendimento à população, mas no final das contas, qual é a nossa preocupação? Eventual quantidade de recurso público que pode empurrá-lo sem nenhum tipo de fiscalização. E que poderia ser distribuído, sim, deve ser distribuído, mas por vezes com critérios técnicos mais objetivos, entendendo ali da qualidade do que está sendo feito, a fim de fato, solucionar a vida das pessoas, né? E não só para virar elemento de propaganda política, né, Sandra? Então, acho que esse é o drama maior. Com certeza. Bruno, e só para a gente finalizar aqui o nosso cafezinho, trazendo informações também de Campinas, que a Prefeitura está autorizando o início das obras do plano anti-enchente. Ela publicou a ordem de serviço autorizando, então, o início da primeira etapa desse plano, que prevê a construção de um mega piscinão, galerias subterrâneas na região do Jardim Proença, para tentar solucionar os alagamentos nas avenidas Princesa do Oeste, na Norte e Sul, né? Como a gente vem acompanhando esse projeto, que tem inclusive verbas também da União, e no bastidor, Bruno, diz que o município antecipou até um pouquinho sobre o início dessas obras, pensando aí na vinda do presidente Lula, que está aí programando para vir à cidade, e aí, né, ter aquela disputa de atenções de um projeto tão grande. Eu acho que a prefeitura age bem quando faz a antecipação, Sandra, porque logo, logo também chega o período das chuvas, né, gente? Vamos ser sinceros?
A gente piscou, já vai começar o período das fortes chuvas, que comumente é aí no final do ano, né? Principalmente com a chegada do verão, se torna mais intenso. Então, quando a gente pega ali os meses de dezembro, janeiro, e o nosso radar já fica alerta. Campinas, a gente já falou bastante sobre isso. Tem as questões relacionadas ao controle das árvores, né? A situação da arborização, aquelas eventuais árvores que podem vir a cair, a ocasionar acidente, mas tem principalmente o problema da água em si, das enchentes e a quantidade de perda de vidas que pode vir a ter e as perdas materiais. Então, acho que é uma obra grande, a gente já comentou bastante sobre ela nesse espaço aqui, né, do Café com Política, já tomamos bastante cafezinho, batemos bastante papo a respeito disso e que a gente espera que essas obras possam sair do papel. A chegada do governo federal e o recurso é central, até porque a cidade não conseguiria fazer uma obra dessa dimensão com recursos próprios, né, Sandro? Isso é notório, né? O volume de recursos que vai só nessa primeira etapa já é significativo. Para fazer toda a obra que é necessária, então, vai um bom tempo. Mas tomara que esse cronograma possa avançar rápido, a ponto de se antecipar em relação às fortes chuvas que comumente vêm no final do ano. É o que a gente espera, né, Sandra? Até para poder preservar a vida das pessoas e muita da infraestrutura do município, né? Essa fase da obra deve custar 205 milhões de reais e o prazo é de 24 meses, então deve ficar pronta em julho de 2026. Tem o financiamento do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e deve ser fiscalizada pela Secretaria de Infraestrutura. Vamos acompanhar e sempre detalhar também aqui para os nossos ouvintes. Obrigada, Bruno. Perfeito, eu que agradeço, Sandra. Abraço para você, abraço para todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Tomara que essas obras avancem, pelo menos as mais emergenciais nesse cronograma, né, Sandra? Para ver se os prejuízos são menores. A conferir. Um abração. Até amanhã. EPTV é notícia na CBN.